Bom dia, meus irmãos, minhas irmãs, caros alunos e alunas da Escola Dominical. Estamos de volta para mais este estudo agora de número 5. Espero estar concluindo esta unidade que nós fizemos e estamos fazendo já 4 domingos, hoje é o 5º, então nós pretendemos estar concluindo, se Deus quiser, esse pequeno estudo a respeito da carta de Paulo aos Colossenses, tendo como um apoio de bibliografia o livro de Augusto Nicodemos Lopes, não é? Intitulado A Supremacia e a Suficiência de Cristo. É um livro muito bom que todos podem, eu indico, para que seja lido. Ele enriquece muito o nosso conhecimento bíblico e o nosso crescimento espiritual na nossa vida com o Senhor Jesus, não é? E na vida pelo Espírito Santo, no plano de salvação e santificação do nosso Deus para as nossas vidas. Nós vamos estar orando e dando início ao nosso estudo. Pai, nós agradecemos, Senhor, por mais esse estudo, por essa série de estudos que pôde ser realizada, meu Pai, que o Senhor tenha cuidado de cada palavra, para que tudo o Senhor tenha dito segundo a Tua vontade, e que assim seja com o dia de hoje, Senhor, nesse estudo de conclusão. É no nome de Jesus que nós clamamos e pedimos. Amém, Senhor. Então, meus irmãos, vamos lá, não é? Terminamos o 4º estudo no domingo passado e a nossa conversa durante a aula foi mais objetivamente sobre o capítulo 2 da carta aos Colossenses, não é? Onde Paulo defende aspectos fundamentais teológicos, não é? Teológicos no sentido de que são básicos para o que nós chamamos de doutrina dos apóstolos, a doutrina do evangelho original. Por que dizer original? Porque temos visto, né, meus irmãos, que durante todos esses séculos de história da igreja, ela tem sido manchada, marcada por ataques, por falsas doutrinas, heresias, não é? Que como obra do próprio inimigo da igreja, que é Satanás, usando os seus anjos, não é? Os espíritos deste mundo, não é? Para infiltrar-se na vida da igreja e tentar tirar o que ela tem de mais precioso, não é? Que é a sua fé no Filho de Deus, não é? E a vida no Espírito Santo. Bem, em suma, né? O nosso autor, Augusto Nicodemos, né, que tem dado apoio para o nosso estudo, não é? Ele comenta que Paulo, então, nesse contra-ataque às heresias que minavam naquele século a igreja dos Colossenses, mas como mensagem também para os nossos dias, não é? Ele vai apresentar a pessoa, a suficiência, né? A suficiência, a singularidade, a supremacia da pessoa de Jesus. E para ele contra-atacar as reivindicações daqueles falsos mestres, não é? Que depreciavam a pessoa de Jesus, apresentando exigências de outros conhecimentos, de outras práticas, para que, então, numa pseudo, não é, santificação e pseudo-aperfeiçoamento, e sem a pessoa de Jesus, sem a suficiência de Jesus. Então, foi onde nós falamos dos gnósticos, falamos dos ascéticos, falamos dos místicos, não é? Dos filósofos e de todas as suas teorias e teologias engendradas pela mente humana. Bem, assim nós podemos dar uma
uma resumida, não é, no que foi abordado até agora. A heresia, não é, chamada heresia de Colossos, que queria então colocar outros conhecimentos que estavam além, não é, da pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, e a mensagem de Paulo é justamente falar ao contrário do que eles falavam. Jesus nos é suficiente para a salvação e para a nossa santificação. Bom, nisso Paulo deixa bem claro, não é? Somente Jesus é suficiente para que nós consigamos mortificar a nossa natureza humana, não é? Em benefício da nossa nova natureza, do que nós chamamos de novo nascimento, somente pela união com Cristo, não é? Na sua morte e na sua ressurreição. Então é desta forma, é nesse contexto que nós queremos estar abordando hoje os 2 últimos capítulos de Colossenses, da carta aos Colossenses. Não é? Nós não queremos nos esquecer desse contexto. Paulo está escrevendo esta carta no momento em que a igreja está sendo atacada por heresias, por falsos ensinamentos. É o que nós temos visto em todos esses domingos anteriores. E ele então está rebatendo, está combatendo, atacando essas falsas heresias. E ele coloca isso exaltando a pessoa de Jesus. Não é? Então, na verdade, agora, o capítulo 3 e 4, eles vão tecer considerações, não é, nas palavras de Paulo, sobre a vida prática do cristão. Então, se o cristão morreu com Cristo, se o cristão está ressuscitado já com Cristo, né, o que é sinalizado pelo batismo, então ele tem que produzir frutos, ele tem que mostrar mudanças no seu caráter, na sua vida, e despojando-se da sua velha natureza e revestindo-se da nova natureza em Cristo Jesus. E isso ficou claro que para os heréticos, os gnósticos, isso não bastava. Eles queriam colocar outros conhecimentos além de Jesus. Muitas vezes os heréticos não querem negar Jesus. Não negam a princípio, porque se eles negarem, já assustam os cristãos, não é? Então eles não negam, mas acrescentam preceitos, normas, regras humanas para que elas sejam cumpridas como exigências para a nossa salvação e a nossa santificação. E isso não é palavra de Deus para nós, né? São o que nós chamamos de falsos mestres. Bom, é preciso então abrir um parênteses, né? Desde as palavras de Jesus lá nos evangelhos, é bom que nós observemos, porque esses falsos mestres, né? Eles são os tais que habitam nas trevas, são mensageiros das trevas, habitam nas trevas, não é? E Jesus diz que o pecador antes habitava no reino das trevas, mas agora nós, crentes em Jesus, e todo aquele que crê, é transportado do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor, não é? Para a herança que temos na luz. Tudo isso nós já pudemos ler na carta aos Colossenses, não é? Vamos em frente. Então, e Jesus coloca, de certa feita, essa palavra, que o mundo está posto no maligno, não é? É o domínio das trevas, não é? Não a beleza da criação de Deus, mas o sistema, o governo, não é? E a própria natureza está subjugada por causa do pecado, por causa da malignidade que campeia, que reina no mundo, não é? E é o domínio das trevas com seus enganadores, com seus
enganos e com os seus enganados, não é? E Paulo diz, antes vocês também estavam nesse reino, mas agora vocês foram transportados para o reino da sua luz. Né? Augusto Nicodemos diz que então no mundo habitam esses seres espirituais, e Paulo interpreta mesmo, não é? Colocando que esses seres angelicais, não é o próprio Satanás com seus anjos, com seus demônios, né? E nós temos que estar alertas. A igreja corre dois riscos, né? Um é de cometer excessos e estar demonizando tudo que ela percebe como anormal, como irregular, né? Vendo Satanás em todo lugar. Por outro lado, ela também não pode cair no outro extremo de ignorar que Satanás é real com seus demônios e o seu objetivo é nos destruir, é destruir a igreja. Em João 8,44, nós vamos lá ler Jesus dizendo que o diabo é o pai da mentira. Ele é mentiroso, sempre mentiu, nele nunca habitou a verdade e ele é o pai da mentira. Então ele é o pai de todo engano. A igreja tem que estar alerta para os falsos ensinos, as falsas literaturas, os falsos programas evangélicos de televisão com as suas pregações. Não é tudo que fala em Jesus que está sendo verdadeiro à luz do Evangelho e das Escrituras. Em Mateus também nós vamos ler o próprio Senhor Jesus comentando, não é? Vede que ninguém vos engane. Virão muitos em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Jesus, certa vez, ele disse assim, porventura, quando o Filho do Homem voltar à terra, encontrará fé? E vai dizer também, o amor de muitos se esfriará. Meus irmãos, é muito sério. A igreja não pode ser imprudente, incauta, deixar de ser vigilante, porque os falsos profetas, os falsos mestres, os falsos costumes, não é? Querem invadir a igreja. O próprio mundo quer penetrar na igreja com seus pecados, com a sua cultura. Bom, a mensagem principal para nós hoje, então, e está sendo nesses domingos todos, é esse, não é? O que Paulo disse no princípio foi para a igreja de Colossenses, isso já passou, não é? Agora nós temos que pensar na igreja de hoje, do século 21, e sermos vigilantes, alertas, e atendermos essa mensagem de Paulo aos Colossenses como escrita para nós. Paulo, lá na carta a Tito, ele vai estar nos lembrando do seguinte, vejam lá, Tito, capítulo 1, versículo 10. Existem muitos insubordinados que não passam de faladores e enganadores. Vejam lá, meus irmãos. Então, Paulo não traz essa mensagem também só para os colossenses. Percebam que isso era um risco, um perigo, um ataque que estava acontecendo de uma forma ou de outra em todas as igrejas, né? E podem acontecer em todas as igrejas. A Timóteo, lá na primeira carta, capítulo 4, versículo 1 e 2, Paulo diz assim, nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé. O que é apostatar? É se desviar, é negar a fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizada a própria consciência. Isso é muito sério, meus irmãos. Nós não podemos, e muitas vezes, como Paulo diz, são pessoas que vêm com aparência de piedade, aparência de humildade, de religiosidade,
mas nós temos que discernir os espíritos. Bom, Colossenses 3 já está abordando então o assunto, não é? E introduzindo agora essa temática da vida prática, não é? Lá no versículo 20 do capítulo 2, Paulo já havia dito: se já morrestes com Cristo, não é? Quer dizer, já que morrestes com Cristo, numa versão melhor. E agora no capítulo 3, lá no versículo 1, ele vai dizer assim: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto. Então agora, meus irmãos, ele está dizendo o seguinte: certamente essa disposição ou essa predisposição para sermos novas criaturas, para estarmos coerentes, em harmonia com a mente de Cristo que agora temos, não é? Então, nós desejamos, pelo Espírito Santo, não é? Após nos convertermos, nos entregarmos a Jesus, não é? Aceitá-lo como Senhor e Rei em nossa vida, Salvador. Então, nós temos essa disposição pela palavra do Espírito Santo, né, que vem nos convencer de todo pecado, do juízo, da justiça. Então nós não nos conformamos com o velho homem, e então nos dispomos dia a dia a sermos alvo da ação do Santo Espírito, à medida que nós estamos unidos com Cristo, como diz Paulo no capítulo 2 e no 3, se já morremos com Ele, se já estamos ressuscitados com Ele, o que é sinalizado pelo batismo, não é? Então, nós temos que revelar isso no nosso modo de vida, na nossa vida diária, no cotidiano da nossa vida, não é? E irmos dia a dia nos parecendo mais com o caráter de Jesus, mais com Jesus, mais semelhantes ao Filho de Deus. Bem, vamos prosseguindo, né? Vejam, Paulo vai tecer agora, né, no capítulo 3, especialmente do versículo 5 ao versículo 11, ele vai falar então desse despojamento do velho homem. É como assim, numa metáfora, como estar trocando a roupa, né? Não é à toa que a Bíblia usa também essa metáfora, as roupas próprias para as núpcias do Cordeiro, não é assim? Então, nós vamos tirando a roupa velha e vamos trocando com a roupa nova, né? Com as vestes brancas purificadas no Cordeiro. Então, aí no versículo 5 até o 11, Paulo vai trabalhar essa temática: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Depois, do 12 até o 17, ele vai falar do revestir-se da nova natureza. Eu quero parar um pouquinho a respeito dessa questão do fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, quer dizer, despojar, não é? Sermos despojados do velho homem. Então, eu preciso, meus irmãos, na humildade, na transparência, perceber a obra que o Senhor tem realizado em minha vida, desde o dia que eu me converti até hoje, não é? E perceber tudo que eu cresci, tudo que eu subi, né? E agradecer a Deus, não é? Quando eu comparo a minha vida no passado e a minha vida de ontem, não preciso ir tão longe, não é? E comparar com hoje, e percebendo que a cada dia, de glória em glória, o Senhor está despindo-me da velha natureza, não é? Quando eu fui salvo, palavras de Wesley, né? Quando eu fui salvo, Deus me tirou do mundo
E agora, com a santificação, Deus está tirando o mundo de mim. Então, vamos entendendo isso, meus irmãos, e nos dispondo a então fazermos o que Paulo está dizendo aqui. Eu gostaria de comentar o que Paulo escreveu aos Romanos, lá no capítulo 8, no versículo 5, no 6, no 9, e é importante que eu leia. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Depois ele prossegue no versículo 6, porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Pois ele continua, vós porém não estáis na carne, mas no Espírito. Espírito com letra maiúscula, meus irmãos, não é o nosso Espírito, é o Espírito Santo. Se de fato o Espírito de Deus habita em vós, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também os vossos corpos mortais, por meio do seu Espírito que em vós habita. Então Paulo, aqui do versículo 5, o 6 em Colossenses, agora no capítulo 3, né, ele apresenta primeiramente os sintomas da carne. Então, se ainda nós temos nos deixado, apesar da nossa fé, né, nos levarmos pelas paixões carnais, então nós estamos produzindo frutos da carne e estamos, em contrapartida, fazendo o que Paulo nos alerta para cuidarmos. Não apagueis o Espírito. Não podemos, então, com as obras da carne, destruir as obras do Espírito, não é? E ele diz, se pelos feitos do Espírito mortificardes os feitos da carne. Então, é assim uma ação do Espírito Santo depois que nós aceitamos Jesus para a nossa salvação. Então, aí vem o processo da santificação, até que naquele dia sejamos revestidos, né, de toda a glória do Senhor Jesus. Então, é bom que nós observemos aqui, eu anotei aqui, não é? Primeiro Paulo vai falar da prostituição, da impureza e da paixão. São pecados ligados à nossa sexualidade, meus irmãos. E é bom que se deixe claro que nem Paulo, nem a Bíblia está condenando o sexo, porque Deus nos criou sexuados. Mas tudo que extrapolar os propósitos de Deus quanto a este aspecto, desta área da nossa vida, é pecado, né? Então, quando nós extrapolamos os limites que Deus estabeleceu para o sexo em nossas vidas, então ele deixa de ser bênção para tornar-se pecado, né? Então, é bom que nós tenhamos isso bem claro, porque muitas vezes nós não paramos para pensar nessas coisas, nesses detalhes que são fundamentais para a nossa vida em união com Cristo, na sua morte e na sua ressurreição. Paulo fala do desejo mau. O desejo mau também é um outro sintoma carnal, né? É o mesmo que cobiça maligna. É assim, chega ao ponto, muitas vezes, de eu estar desejando algo que é bom, não é mal, não é? Pode ser bênção, mas eu posso estar usando meios ilícitos para conseguir aquele bem que eu estou querendo, né? Então é um desejo maligno, é uma cobiça maligna. Prestem bem atenção. Também Paulo fala da avareza, tudo isso aí no capítulo 3, do versículo 5 em diante. A avareza, que é o amor ao dinheiro, às riquezas.
Jesus diz: ninguém pode servir a dois senhores, não é? Então, se nós temos um conforto, se podemos ter um melhor salário, tudo isso pode ser bênção de Deus, mas também pode se tornar para nós, dependendo de como nós lidamos, não é? De como nós trabalhamos e administramos isto, pode ser maldição para nossas vidas, não é? E tornar-se idolatria, não é? Adoração a ídolos, o dinheiro, a riqueza, as posses, os bens, não é? Os patrimônios, tudo isso podem ser ídolos em nossa vida. Paulo também fala da desobediência, e aí ele encaixa tudo, porque todos que caem nesses pecados, nesses desvios, nesses sintomas carnais, se deixam levar por essas tendências carnais, eles estão desobedecendo a Deus e, portanto, podem tornar-se alvo da ira de Deus. Isso nós lemos lá no versículo 6. E assim, meus irmãos, Paulo fala: livrai-vos das inclinações carnais como as demais, não é? Como essas que eu falei, e como também a raiva, o ódio, a maldade, a difamação, falar mal de alguém, não é? Mesmo que seja verdade, não é? A não ser que eu vá conversar com essa pessoa no intuito de aconselhá-la, de amá-la, não é? De salvá-la. Mas quando eu falo, né, eu posso estar inclusive caluniando pessoas, seja elas quem for. Também palavras indecentes na nossa boca, palavras de baixo calão, palavrões, não é? Piadas obscenas. Tudo isso nós temos que cuidar, meus irmãos, porque nós podemos estar desatentos. Então, a palavra é essa: unidos a Cristo em sua morte e ressurreição, vamos então sendo despojados da velha natureza e de seus impulsos. Isso nós vamos vendo lá no versículo 9 e 10 do capítulo 3. Uma vez que vos despistes do velho homem com seus feitos, né? Os crentes se despiram de Adão, né? O velho homem, né? O Adão está em cada um de nós desde o nosso nascimento. É o que nós chamamos de pecado original, não é? E agora, com Cristo, esse Adão então é crucificado na cruz, e nós somos agora revestidos do novo homem em Cristo, que é o segundo Adão, segundo a própria palavra nos coloca, né? Bem, eu queria comentar também aqui agora o capítulo 3, eu até já falei, do versículo 12 ao 17, Paulo então agora vai falar do revestir-se da nova natureza. Revestir-se da nova natureza. Então, produzir frutos, né, dignos dessa nova natureza. Então, Paulo vai citar a compaixão, Paulo vai citar a bondade, a humildade, a mansidão, a paciência, o se tornar suporte para os outros, no sentido de apoio, né? Perdão, ser capaz de perdoar e de ser perdoado, amar, a paz, o espírito de louvor, de adoração, a misericórdia, que eu já falei também como compaixão, né? A gratidão, a presença da palavra de Cristo, da palavra de Deus em nós, a comunhão com os irmãos, a comunhão, a harmonia, não é? Com o próximo. E então isso precisa ficar bem claro para nós, que agora, à medida que nos despojamos do velho homem, vamos sendo vestidos com uma nova roupa, não é? Com uma nova roupa dos salvos. Bem, Paulo, como se não bastasse, então ele vai prosseguir agora, a partir do versículo 18, não é? Até o 21, por exemplo, ele vai dedicar alguns versículos para falar dessa nova vida nossa na família, no lar, né? No lar.
Então, observe aqui, ele fala do amor, da harmonia, da partilha entre esposa, marido, os pais e os filhos, né? E vamos continuar aqui nas entrelinhas, né? Paulo vai desenhar, então, nesse comentário que ele faz na família, ele vai desenhar uma via de mão dupla. Ele diz para que as esposas se submetam aos maridos. E ao mesmo tempo ele diz para os maridos: amai as vossas esposas, no sentido de fazê-las realizadas, servir a elas, não é? Cuidar delas. Paulo, em outro texto, vai dizer: amai as vossas mulheres como Cristo amou a igreja, não é? Vejam como Cristo amou a igreja. Ele deu a sua própria vida pela igreja. Então, é uma via de mão dupla, não é? Torna-se fácil para uma mulher submeter-se ao marido que a ama plenamente, né? E torna-se também fácil para um marido amar uma esposa gentil, uma esposa que seja dócil, que governe a sua casa com amor, administre com paz, com harmonia, com tranquilidade, com esperança, com bom humor, né? E da mesma forma com os filhos, diz aos filhos: obedecei em tudo aos vossos pais, né? E mais diz: pais, não irriteis, não provoqueis a ira nos vossos filhos. Então é uma via também de mão dupla. É fácil para os filhos obedecerem a pais que os amam e os respeitam, né? E não os provocam a ficarem irritados. E é fácil para os pais amarem filhos que também são obedientes, né? Então é a harmonia do lar cristão que é baseada na união, na morte de Cristo e na sua ressurreição, né? Vamos em frente. Aí nos próximos versículos, lá no versículo 22 ao 25, Paulo vai dedicar agora 4 versículos, né, a falar somente com os servos. Na época de Paulo havia a escravatura, não é? Ela era legal, tanto entre os judeus, entre os gregos, como entre os romanos, né? E Paulo vai dar uma palavra cristã aos servos, não é? Para que os servos sirvam aos seus senhores como ao Senhor Jesus, né? Fazendo o seu trabalho com amor, com dedicação e com respeito, com dignidade, não é? E é interessante que depois nós vamos estar comentando a respeito da carta de Colossenses, aos Colossenses, que é trazida por Tíquico e por Onésimo. E Onésimo está portando também a carta que nós chamamos de carta a Filemon. E Onésimo está levando essa carta para Filemon. Onésimo era um escravo fugitivo e que roubou o seu dono, né? E aí acabou sendo preso lá juntamente na prisão com Paulo, em Roma. E aí, com a pregação de Paulo, Onésimo converteu-se. Então, pela palavra de Paulo, ele voltou. Ele voltou para ressarcir o seu dono no que ele havia roubado, né? E com as orientações para ele viver como um servo unido a Cristo em sua morte e em sua ressurreição. E a carta a Filemon está pedindo a Filemon, que é o senhor daquele servo, que o receba como a um irmão, né? Então é onde no versículo 25, ou melhor, no versículo 1 do capítulo 4, aí Paulo vai falar com os senhores, para que eles tratem os seus servos com equidade, com dignidade, com justiça, com igualdade, né? Então,
Então Paulo sempre faz esse desenho de uma via que vai, mas que também vem, né? Tem exigências para mim como senhor e para o outro como servo, para mim como patrão ou para mim como empregado e para o outro como meu chefe, né? O proprietário da empresa que eu trabalho. Então a mensagem de Paulo também é para hoje. Não estamos falando de escravos, mas podemos falar aos operários, aos funcionários, aos professores e também falando aos governos, falando aos proprietários, os empresários, aos chefes de seção nas empresas, etc, etc, etc. Vamos em frente, né? Paulo, então, o que ele está querendo dizer aqui? Que famílias fortes fazem a igreja forte. Paulo está dizendo que homens, trabalhadores, mulheres justas, honestas, comprometidos, também fazem da igreja uma igreja forte, séria, austera, comprometida. Percebe, meus irmãos? Agora Paulo aqui também vai apontar para a nossa vida também na comunidade da igreja, no nosso relacionamento com os irmãos. E ele vai se ater a dois aspectos apenas, não que não hajam outros, mas a dois aspectos. E esses dois aspectos ele vai falar do versículo 2 ao 6, no capítulo 4. E então, quando ele diz lá no 2, no capítulo 4, perseverai na oração, vigiando com ações de graças. E depois lá no versículo 5, portai-vos com sabedoria para com os que são de fora, aproveitai as oportunidades. Então, primeiramente, Paulo está dizendo, né, na nossa vida como crente na igreja, na comunidade da igreja. Primeiro, o crente tem a ordem de orar, né? É uma ordem, né? Jesus fala vigiai e orai. Então é uma ordem, mas ao mesmo tempo é um privilégio podermos interceder uns pelos outros. E aqui Paulo está falando para orar pelos líderes, pelos pastores, orar por ele, né, para que ele tenha intrepidez. Então nós temos que orar também pelos nossos bispos, pelos nossos pastores, pelos líderes dos ministérios. Percebe, meus irmãos? Então, e orarmos uns pelos outros, muito mais do que pedir por saúde, por dinheiro, por emprego, pedirmos para que nós sejamos comprometidos e fiéis no trabalho do Senhor. E o segundo aspecto é o aspecto da evangelização. Então Paulo está dizendo, não perca a oportunidade de falar com os de fora, de passar a eles a palavra do Evangelho. De alguma forma, usem isso com sabedoria. Muitas vezes tem crentes que não conseguem nem ter mais amigos, porque se consideram tão espirituais, tão santos, tão sem pecados, que não querem se misturar. Isso é um pensamento que campeou também no passado, especialmente na Idade Média, quando foram formados os mosteiros, a igreja saindo do mundo e se separando do mundo para não pecar. Deus não manda que nós saiamos do mundo, estamos no mundo. Não somos do mundo, mas estamos no mundo para sermos testemunhas, não é? Temos o nosso trabalho, temos a nossa vida cotidiana, e é nessa vida que o Senhor quer que nós possamos ir andando e falando, não é? De Jesus, falando do Evangelho, falando da palavra do Senhor, do Espírito Santo, não é? Bom, são esses dois aspectos que Paulo espera daqueles que estão vivendo em Cristo agora, né? E na evangelização é o modo que nós temos de ir construindo a igreja, né? E essa evangelização também, essa edificação da igreja também foca o trabalho com os próprios crentes, que é o que nós chamamos de discipulado, não é? Para estar edificando a igreja na palavra, no conhecimento, na prática da fé. Teve uma pesquisa entre os batistas do
do sul dos Estados Unidos, Batistas do Sul, né, a maior denominação evangélica dos Estados Unidos, que foi feita uma pergunta: como seria o melhor meio e o que mais leva pessoas para a Igreja de Jesus? Então ficou claro que o primeiro meio é o convite de amigo, né? Quando o amigo convida alguém, convida o seu amigo para ir à igreja, né? E muitos ficam. Então é uma coisa tão simples, né, meus irmãos? E eu cresci numa igreja que fazia muito isso. E a minha família foi para a igreja do Senhor Jesus através da minha mãe, que foi convidada pela falecida irmã Dona Querida, era o apelido dela. Depois ela foi para a igreja em Cruzeiro, né, e ela já é falecida. E foi ela que convidou a minha mãe para ir à igreja. A minha mãe foi, levou todos os filhos e depois levou meu pai. Será que nós não temos nenhum amigo que não podemos convidar para um dia especial, né? Será que não podemos mandar uma palavra? Paulo usava as cartas, os recursos da sua época, não é? Onésimo e o Tíquico foram os carteiros, não é? Que levaram a carta, não sei se foram a cavalo, né? Certamente não foram de bicicleta nem de moto, e levaram a carta. Agora nós temos o recurso da tecnologia. Como que nós poderíamos, se Paulo vivesse hoje nos nossos dias, certamente ele usaria a internet para a evangelização. Ao invés de enviar cartas, ele enviaria e-mails, não é? WhatsApps, e ele estaria usando de uma forma santa esse meio tecnológico que o Senhor nos deu. E finalmente, no final do capítulo, Paulo vai se referir nominalmente a vários irmãos, obreiros, homens, mulheres que trabalhavam com ele, que faziam parte da igreja naquela época, né? Quanta honra, não, meus irmãos, ter o nome escrito na Bíblia, não é? Sabemos que alguns têm o nome escrito para serem reprovados, mas tem outros tantos que são nomeados na Bíblia para serem honrados. E isso é uma bênção, né? Será que se eu vivesse na época de Paulo, será que eu teria chance de ter meu nome escrito na carta de Paulo? Não é? Ao meu irmão José Paulo, que congrega na igreja em Lorena, não é? Seria uma honra, né, meus irmãos? Estou falando aqui com os alunos da nossa classe, a minha irmã Maria Ângela, não é? Ao meu irmão Juliano, a minha irmã Raíssa, ao meu irmão Reginaldo, ao meu irmão Daniel. Olha, são tantos, né, meus irmãos? Né? Desculpe, eu não vou falar o nome de todos, que nós temos tempo aqui com o vídeo, para não ficar muito longo, né? Então, aí essa lista é uma lista razoavelmente extensa, não é? Ele cita nominalmente um por um, né? E como eu disse, os dois primeiros são Tíquico e Onésimo, né? Que são os portadores da carta, que estavam levando, na verdade, 3 cartas. A carta aos Colossenses, né? A carta à igreja de Laodiceia, que possivelmente é uma carta que tenha se perdido, que se perdeu, e também uma particular que Onésimo estava levando ao seu senhor, o Filemon. E Onésimo, ele era um escravo. Eu não sei se eu já comentei, mas a título de pontuação aqui, não é? De referência. Onésimo era um escravo. Naquela época havia a escravatura, não é? Tanto na cultura judaica como na grega, como também na romana. E Onésimo era fugitivo, ele fugiu, roubou o seu dono, e aí ele providencialmente se encontra com Paulo na prisão
e ele se converte pela pregação, e Paulo então o reconduz ao seu Senhor, e na carta a Filemon ele vai pedir que o Senhor então daquele escravo o recebesse em amor como a um irmão. E mais uma vez então nós podemos aqui nos reportar às exortações que Paulo faz aos servos e aos senhores, tanto um quanto o outro devem o amor, não é, mútuo, e o respeito, a justiça, não é, a equidade, e é isso que acontece, né? Então, Tíquico e Onésimo, né, estão portando essa carta. Depois ele vai citar três homens de origem judaica. A gente sabe isso porque lá Paulo faz referência aos da circuncisão. Então, isso significa que eles eram de origem judaica. Eu estou falando de Aristarco, que nós não sabemos nada muito além disto, a Marcos, que é o mesmo João Marcos, provavelmente, que nos escreveu o Evangelho de Marcos, e que também teve um episódio de desentendimento com o apóstolo Paulo numa das suas viagens. Os irmãos devem se lembrar, e isso é narrado lá no Evangelho, nos Atos dos Apóstolos. E nesse momento aqui, certamente Marcos e Paulo já tinham se reconciliado e estavam se ajudando mutuamente nesse momento de prisão, né? Nesse momento de prisão. E também está falando de um certo Jesus, que é apelidado de o Justo, e que também não é tão conhecido por nós. Então são 3 judeus, e faz-nos lembrar do versículo 11 do capítulo 3, quando Paulo diz que para Deus não há acepção de pessoas, né? Para Cristo não há grego, não há romano, não há judeu, não há mulher, não há homem, não há esposo, não há marido, não há jovem, não há adulto, não há circunciso nem incircunciso, bárbaro, cita, todos são iguais perante Deus no seu valor enquanto homens, enquanto criados por Deus, e que são alvo da redenção realizada em Cristo Jesus pela sua morte e sua ressurreição para todo aquele que crê naturalmente. Bom, prosseguindo com essa lista, nós vamos ver agora o nome de 3 gentios. 3 gentios. Eu estou falando de Epáfras, que era o pastor da igreja de Colossos, de Laodiceia, não é assim que nós vimos no começo? Hierápolis, né? Pelo menos ele foi o fundador dessas igrejas. E ele era convertido com a mensagem de Paulo, pela mensagem de Paulo. Epáfras, o outro gentio, estou falando de Lucas, que é citado, e pela primeira vez a única vez somos informados de que ele era médico, né, e que ele exerce o seu ministério acompanhando Paulo, né, em suas viagens. Ele é o escritor de Atos dos Apóstolos e também do Evangelho de Lucas, né? E temos um tal Demas, que era apoiador de Paulo, era ali cooperador, né? E mais tarde, segundo está lá na carta a Timóteo, na segunda carta, Demas vai abandonar Paulo, abandonar o Evangelho, apostatar da fé. Depois Paulo saúda a igreja dos crentes em Laodiceia e cita o nome de uma senhora chamada Ninfa, certamente uma mulher de posses, rica, da sociedade, e que teria uma casa grande porque ela hospedava na sua casa a igreja. Nós sabemos que até o século VI a igreja se hospedava, se reunia nas casas dos irmãos. Eles não construíam templos, começaram a construir a partir do século VI. E por fim é citado um jovem chamado Arquipo, que pelas informações que nós temos na carta a Filemon, pode-se subentender
que era filho de Filemon, né? E também certamente pastor da igreja. E ele estaria negligenciando o seu ministério naquele momento, porque o apóstolo Paulo manda uma exortação especial para ele, para que ele não negligenciasse, mas cumprisse o seu ministério, né, que ele recebeu do Senhor. Aqui Paulo está nos exortando também, cabe uma pergunta muito apropriada. Todos nós conhecemos o ministério que temos recebido do Senhor? Nós temos consciência dos nossos dons e temos exercitado este nosso ministério com eficácia, com dedicação, ou nós estamos em débito com o Espírito Santo? Nós precisamos ter isso muito claro na nossa mente, na nossa vida, no dia a dia e nosso envolvimento com a igreja do Senhor. Bom, ao final, Paulo vai dizer que ele está assinando a carta de próprio punho. Isso parece um detalhe, mas é um detalhe muito significativo, né? Sabemos que na época, os autores dos livros, das cartas, não eram obrigatoriamente os mesmos que escreviam. Eles possivelmente ditassem e um escriba, um artesão da escrita, não é? Escreveria. No caso da carta aos Colossenses, tudo leva a crer também pelo início da carta que quem escreveu foi Timóteo, né? Mas Paulo ao final faz questão de assinar, e nós vamos entender isso muito bem se nós lermos lá na carta aos Tessalonicenses, no capítulo 3, versículo 17, Paulo também faz essa referência que ele está escrevendo, assinando a carta, ou melhor dizendo, de próprio punho, não era outro que estava assinando por ele, para confirmar, porque era assim que ele assinava, como que dando a sua marca, legitimando aquela sua escrita, porque possivelmente estivessem circulando nas igrejas cartas assinadas com o nome de Paulo, mas não sendo ele que havia escrito e enviado. Vejam bem, eram verdadeiras fake news há 2000 anos atrás. Já circulavam, não é, dizendo que era Paulo que escreveu e na verdade não havia sido ele. Então, meus irmãos, é uma outra coisa que nós temos que ter cuidado, não é? Com o que nós ouvimos, com as pregações, com quem está trazendo a palavra e o que ele está dizendo, se ele está sendo conforme a palavra de Deus, se ele está sendo coerente, não é? Se ele está de acordo com a verdade bíblica, com a palavra de Cristo. Então, com os livros que muitas vezes têm nome de evangélicos, livros de alta ajuda que muitas vezes não são cristãos no seu fundamento, não é? Talvez não neguem a Jesus, mas acrescentem ao sacrifício de Jesus, a sua morte, a sua ressurreição, outras exigências que não fazem parte do plano de salvação traçado pelo nosso Deus em Cristo Jesus. Talvez já tenhamos ouvido alguém dizer: igreja perfeita era a igreja primitiva, como eu gostaria de ter participado daquela igreja, né? Mas nós sabemos que igreja perfeita no sentido de sem defeitos, sem erros, sem falhas, não é verdade, porque a igreja sofre adversidades desde o seu início, desde a sua origem, não é? A igreja enfrenta reveses em toda a sua história. Sabemos de toda a luta da igreja na Idade Média, desde o seu princípio, na Idade Média, depois com a Reforma, Lutero e outros que participaram do movimento reformador da igreja. Depois, no século XVIII, sabemos de Wesley, o movimento metodista, não é? E tantos outros movimentos, e atuais também. Glória a Deus por isso, esperamos muito mais,
para que reavive a igreja, né? Mas sabemos que a igreja sempre foi atacada por heresias, por falsos pensadores, não é? Falsas mensagens, falsas profecias, falsas revelações. Então, meus irmãos, nós temos que nos alegrar em participarmos da Igreja do Senhor, porque nós vivemos a unidade no meio de uma diversidade. As pessoas são diferentes, têm origem diferente, formação diferente, participaram de uma família, são de uma família diferente, que veio de outros lugares, de outras culturas. No mundo são muitos os povos, os costumes, não é? Os alimentos, o que comem, como se vestem. Então, isso tem que ser considerado, né? E aí nós temos que viver, e não é à toa que Paulo coloca como um dos sintomas do Espírito o nós nos suportarmos uns aos outros, de nos amarmos, de nos perdoarmos, não é? E é assim que Deus planejou a igreja. Ele está nos treinando para novos céus e nova terra, não é? Onde vai haver justiça. E neste mundo ainda nós estamos caminhando, sendo aperfeiçoados, mais uma vez eu lembro, de glória em glória, até que seja dia perfeito, né? Paulo diz, até alcançarmos a estatura do varão perfeito, né? Até termos o corpo glorificado com Cristo. Então nós vamos sendo aperfeiçoados, não digo a cada dia, mas a cada momento, a cada hora, né? No nosso cotidiano, aonde nós estamos, na igreja e também fora dela, onde nós trabalhamos, né? E como nós vimos na família, nos nossos relacionamentos sociais e na própria igreja, né? No convívio com a igreja. Bom, na lista que nós vimos essa diferença, né? Nós vemos um Onésimo, escravo, ex-ladrão, não é? Fugitivo, convivendo agora com uma senhora rica da sociedade, dedicada, consagrando as suas posses à evangelização, à igreja. Nós vemos um Arquipo, né? Um pastor negligente, convivendo com um médico chamado Lucas, totalmente comprometido com a evangelização e com a entrega ao ministério, né? Então, nós vemos judeus circuncisos vivendo com gentios incircuncisos, né? Incircuncisos. Então, essa é a realidade da igreja, unidade na diversidade, mas todos agora unidos na morte e na ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. É assim que o Senhor planejou, é assim Ele não desiste da igreja, ela está sendo aperfeiçoada e ataviada para se tornar a noiva perfeita do Cordeiro naquele dia, né, que nós esperamos. Não somos do mundo, mas estamos no mundo e temos que confiar que Jesus orou por nós na oração sacerdotal, não é? Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Então é com essa nossa fé que nós vamos impactar o mundo, o meio aonde nós vivemos, um povo de propriedade exclusiva de Deus, separados para uma missão santa e que vai impactar o mundo por sua união com o Filho de Deus, com Cristo Jesus, na sua morte e na sua ressurreição. Que Deus nos abençoe. Ele falou muito comigo nesse estudo e eu creio e peço a Deus que Ele tenha falado com cada um de vocês. Minha vida não será a mesma depois desse estudo e eu peço a Deus que assim seja com cada um de vocês. Em nome de Jesus, nós pedimos, afirmamos, oramos e agradecemos. Amém.